noite. Boa noite. Que a paz de Cristo permaneça nos envolver nesse instante. Graças a Deus, motivo de alegria, satisfação, poder estar aqui novamente nesta casa abençoada, sentindo essas energias de amor, sentindo realmente a espiritualidade que desde cedo prepara esse ambiente para a gente poder estar aqui hoje juntos. E hoje é dia de estudar o Evangelho, né? A gente precisa muito do Evangelho. É um estudo que precisa ser feito com frequência. Por quê? Porque ainda somos espíritos inferiores. E a teoria, ela ajuda a gente. Claro que a teoria tem que vir junto com a prática. É preciso, é necessária essa prática para a nossa evolução. E aí, seguindo a sequência dos assuntos, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo o tema da palestra de hoje. Está no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Mas primeiro vamos fazer a nossa prece, porque tudo tem que começar com a prece e terminar com a prece inicial e a prece final. Então vamos fechar nossos olhos para melhorar a concentração. Claro que não é obrigatório fechar os olhos, mas ajuda, facilita a gente a olhar para dentro de si mesmo. Procure perceber sua respiração, inspirando pelo nariz, soprando pela boca. Perceba o ar entrando pelos pulmões, saindo dos pulmões. Esse é um momento de silêncio, porque o silêncio também é uma prece. E a gente vai encontrando essa paz que tem dentro de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Pai amado, Todo-Poderoso, Tu que nos ama incondicionalmente. Nesse momento aqui nos encontramos, unidos e reunidos em Teu nome, te pedindo proteção, orientação, discernimento. E viemos aqui também para agradecer, Senhor, que a gratidão é um sentimento de bem-estar que nos gera saúde e equilíbrio que precisamos ter. Te louvamos, porque o louvor é importante. E te pedimos a saúde, a paz, a união, o perdão de nossas ofensas. E te pedimos, Senhor, não só por nós, mas também por aqueles que não puderam estar aqui presencialmente, mas onde estiverem, que recebam essa paz. Todos os nossos familiares, amigos, irmãos e irmãs que estão doentes, nos hospitais, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão com frio, com fome, com sede, onde houver uma dor, que os anjos possam levar o consolo e que nós possamos ter uma reunião agradável, que possamos aprender um pouco mais dessas lições maravilhosas. Que Deus abençoe a cada um de nós aqui presentes, hoje, agora e sempre. Como eu disse, a mensagem de hoje, o tema da palestra, está no capítulo 15. Como é o nome desse capítulo? Fora da caridade não há salvação. Quem já frequenta o centro espírita, seja esse ou qualquer um outro, em algum momento já ouviu e vai continuar ouvindo essa frase, que é o nome do capítulo 15. Porque é um dos lemas da nossa doutrina. E aí, a gente vai encontrar aqui a mensagem de número 8,
que fala assim: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E aí vamos ver a explicação, por que o tema tem esse título. É o item 8. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da igreja não há salvação, apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Em vez de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam embora parentes ou amigos neste mundo, e desconhecendo a grande lei da igualdade perante o túmulo, separa-os também no campo santo. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Todos nós somos livres. Temos a liberdade, o livre-arbítrio e a liberdade de pensar e de acreditar. Nem tudo a gente vai concordar. Existem divergências, porque cada cabeça é um mundo. A gente precisa respeitar a individualidade de cada um. E aí a doutrina espírita, ela não exclui, ela não separa, ela não segrega. Ela é uma doutrina que inclui, que agrega, que nos une nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Diferente da máxima, fora da igreja não há salvação. Que igreja? Então, quem não é daquela igreja vai estar perdido. Só vai se salvar quem for daquela igreja? E aí você vê famílias divididas, separadas. Por quê? Porque um é de uma religião e o outro é da outra religião. E aí um acha que está salvo e o outro vai para o inferno. Quem aqui sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Nenhum de nós temos o poder de julgar. O próprio Jesus Cristo disse: não julgueis para não ser julgados. Quando eu aponto o dedo para uma pessoa, eu preciso perceber que esse dedo, tem 3 dedos aqui apontando para mim. Eu preciso me olhar no espelho. Eu preciso entender a minha condição evolutiva antes de criticar de maneira destrutiva o outro. Porque eu também tenho teto de vidro. Quando eu atiro a pedra em alguém, essa pedra um dia pode voltar para mim também. Então a gente precisa perceber que as religiões são criações humanas. Quantas religiões existem? São muitas. Cada grupo que se acha no direito de estar certo, de estar com a razão, de estar com a verdade. E aí você vê quantas guerras foram feitas e ainda estão sendo feitas. Guerras algumas que foram consideradas santas. Vocês já ouviram falar na Santa Inquisição? Veja que absurdo. Quantas mulheres foram mortas por serem taxadas de loucas, de bruxas? O exemplo mais famoso é a Santa Joana d'Arc. Veja só, a mesma Igreja Católica que mandou queimar aquela jovem virgem na fogueira, depois de todo um processo de acusações, de perguntas e respostas.
E aí ela morre dessa maneira trágica. Em pouco tempo, essa mesma igreja que deu a ordem de executá-la, foi a igreja que a canonizou, e hoje ela é considerada a santa padroeira da França. Numa guerra que chama-se Guerra de 100 anos da França contra a Inglaterra, e que a gente sabe que não durou 100 anos, né? Mas é chamada de Guerra de 100 anos. E tantas outras guerras foram feitas, as cruzadas, por conta de uma terra que é considerada santa. Qual terra não é santa? Me diga. Então a gente precisa perceber como o ser humano ele é inferior para brigar por conta de picuinhas. E aí a gente precisa hoje fazer essa análise da história da humanidade. Estudar a história é fundamental para que a gente não repita os mesmos erros do passado. Porque hoje é uma oportunidade de ser diferente. Cada dia é uma nova chance para a gente construir algo melhor. Então, precisamos estar conectados com o universo. A caridade é um princípio universal. Olha as estrelas. A gente precisa perceber que nós não estamos sozinhos no universo. Existe uma pluralidade de mundos habitados. E existe algo em comum em todas as religiões. Por exemplo, a crença em Deus. Então, só acreditar em Deus é muito pouco. Tem gente que diz assim, eu tenho fé. Que fé é essa que você tem? Eu acredito em Deus. Só isso. Isso é tão pouco acreditar em Deus. Quem é que não acredita em Deus? Eu conheço gente que é ateu. Bota uma situação difícil para ver se ele continua ateu. Na hora do desespero, geralmente até o ateu chama logo a ajuda de quem? De Deus. Por quê? Porque o materialismo é uma inferioridade. Várias pessoas aqui conhecem pessoas que são assim. Mas é a condição de cada um. Nosso papel não é julgar. Tem gente que é ateu e que faz muito bem. Nosso papel não é convencer as pessoas a se converterem. A gente não faz proselitismo. A gente não fica... Vocês já viram algum espírita pregando no ônibus, no metrô, no meio da rua? Não. O que é que a gente faz, às vezes, no trânsito, lá no sinal? Pede uma ajuda e dá o quê? Uma mensagem. Vocês já receberam a mensagem? Não é maravilhosa aquela mensagem? Chega na hora certa. Porque a gente precisa dessa mensagem. A palestra é uma mensagem de conforto, de amor, que a gente precisa ter. Por isso que é tão importante a gente estar atento à palestra. Não é porque é minha palestra, não. Qualquer palestrante, homem, mulher, jovem, velho, que estiver aqui, são pessoas que são selecionadas pelo SELEC para poder trazer essa mensagem. Todos são importantes. Claro que vai ter algum que a gente vai gostar mais. Tem outro que a gente não vai gostar tanto, como professor. Todo mundo aqui já foi para a escola, não foi? Tinha professor que a gente gostava e tinha professor que a gente não gostava. Mas nem por conta disso a gente vai deixar de ir para a escola. Ou para a faculdade. Ou fazer um curso de alguma língua, um curso de alguma arte, como a música. A gente precisa desenvolver habilidades. O conhecimento é algo fundamental nesse processo. Então, existem dogmas particulares de cada religião. E aí você vê gente brigando por questões que são pequenas. Tem gente que gosta muito da imagem de Nossa Senhora, da história de Maria de Nazaré. E aí você vê tantas imagens que representam Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, das Graças. São várias representações da Mãe de Jesus. E aí tem gente que acha errado, porque tem uma imagem, não pode ter imagem. Aí começam esses dogmas que mostram diferenças. Para nós que somos espíritas, muitas vezes a gente vê a reencarnação como um dogma.
Mas a reencarnação não é um dogma no sentido que você tem que acreditar por conta de uma fé cega. A reencarnação é um princípio que faz parte da lei de Deus. Então não é uma questão de acreditar ou não acreditar. É uma questão de saber. Então é uma questão filosófica. E aí eu pergunto para vocês: vocês acham que a maioria das pessoas do planeta acreditam ou não na reencarnação? O que é que vocês acham? A maioria acredita sim ou não acredita? Não. Sim ou não? Acredita? Sim ou não? Acredita. Agora é uma crença ainda limitada. Por que a maioria acredita? A gente acha que não acredita às vezes, ou fica em dúvida, sabe por quê? Porque a gente está no Brasil. No Brasil, aí realmente pode ser que a maioria não acredite. Mas quando você olha no mundo, qual é o país mais populoso do mundo? China. Qual é o outro país mais populoso do mundo? Índia, Japão. Países que são muito populosos. A maioria deles acredita ou não acredita na reencarnação? Acredita. Os budistas acreditam ou não acreditam? O hinduísta acredita ou não acredita? Então, às vezes, a gente acha que o mundo é o Brasil, mas não é não. Quem já saiu do Brasil aqui? Quem já viajou para fora do Brasil? Você vai ver outras realidades ou não vai ver? E aí você vai sair desse mundinho e você vai ver que tem outras pessoas pensando diferente. São culturas diferentes. É muita religião, é muito país, é muita cultura. Nós temos, gente, uma diversidade. O problema é que nem todo mundo respeita a diversidade. E aí tem gente que quer impor. E aí você tem que acreditar naquilo, tem que aceitar Jesus, tem que ir para essa igreja, tem que pagar o dízimo, tem que aquilo, tem que aquilo outro. Não, gente. Nós somos livres. Nós vivemos num país laico. Não existe religião oficial no Brasil. Agora, muita gente ainda está preso ou presa a dogmas de fé. E isso é no campo de encarnado e de quê? Desencarnado. Tem espírito que ainda está preso àquela crença. Mas chega uma hora que a gente vai despertar. Tem a hora de dormir, tem a hora de acordar. Vocês já pararam para pensar nessa palavra, nesse verbo? Eu já falei aqui. Quem já assistiu palestra minha? Levanta a mão para eu ter uma ideia aqui. Acho que muita gente já assistiu palestra minha, não já? Muito bem, a maioria já viu. É importante a gente aprender. Em cada palestra, a gente vai aprendendo algo para sair desse movimento, dessa zona de conforto que leva a um sedentarismo. A Igreja Católica fala da preguiça, não é? Que é um dos pecados capitais, um dos 7 pecados, lembra? E aí a gente precisa vencer essa tendência de ficar no ostracismo, de ficar ali enclausurado, fechado naquele mundinho que nem uma ostra. A gente não é ostra. Então a gente precisa se libertar e acordar. Olha essa palavra, acordar. É acordar, dar cor à vida, que às vezes está preta e branca, né? E precisa de um colorido. Então a minha palestra, eu sempre gosto de trazer esse movimento, que a gente precisa sair daqui melhor do que quando entrou. E aí eu brinco, que na minha palestra ninguém dorme, porque eu procuro fazer as pessoas acordar mesmo, despertar. Claro que às vezes tem gente que toma remédio controlado, tem gente que está muito cansado, ou por vários motivos, às vezes acontece da pessoa cochilar um pouco. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a gente precisa se analisar, é um processo de autoconhecimento. E aí o palestrante fala, e a gente escuta, e a gente aprende. Porque aqui é o momento de aprender. Isso aqui é uma escola, é uma grande faculdade. E cada um que vem aqui vem nos ensinar. E aí não é o momento para a gente ficar debatendo, tá, gente? Durante a palestra, a gente evita ficar muita gente falando para não dispersar, tá certo?
Existe um dia aqui no Selec que é para tirar dúvida, não é isso, meu irmão? E aí cada um pode fazer perguntas e participar, tá? Mas aí eu sou um convidado, né, que vem de fora, assim como a maioria dos palestrantes são pessoas que vêm de fora, às vezes vêm de longe. Sabe onde eu moro? Em Olinda. Então a pessoa vem de longe para cá, então cada minuto que a gente está aqui usando esse microfone é importante. E aí se a gente for deixar cada um falar, aí às vezes pode dispersar um pouco. Vai ter um momento de vocês falarem. Mas agora é o momento da gente o quê? Ouvir. Deus é tão maravilhoso que nos deu o quê? 2 ouvidos e uma boca, não é? Para a gente ouvir mais. E aprender o quê? Olha, o silêncio. Tem hora de falar e tem a hora de ouvir. Agora, uma palavra ou outra, a gente pode falar. Não é que seja proibido de falar, não. Então, às vezes eu pergunto, sim ou não? Aí você pode dizer sim, pode dizer não, né? Pode levantar a mão, pode ficar de pé. Não tem problema, não é? Para a gente vencer essa tendência de ir para o caminho que é negativo, que às vezes puxa a gente para baixo, não é? Parece uma âncora que vai puxando a gente para aquele lugar ruim, para o buraco. Aí tem gente que diz assim, Glauco, eu estou no fundo do poço. Tá, não, é só uma sensação, vai passar, porque existe uma vida melhor, existe um dia melhor. Então hoje é um dia melhor para você. Essa noite está sendo especial para você. A gente precisa aproveitar cada minuto que a gente está aqui para sair renovado, para acordar, para despertar para uma vida nova, de reforma íntima, de melhora. Porque é essa a mensagem de Jesus. Quando ele fala fora da caridade não há salvação, que caridade é essa, gente? É o amor em ação. Caridade é amor em ação. E aí vocês lembram quando o fariseu perguntou a Jesus para o tentar qual era o maior mandamento da lei, que foi que Jesus respondeu a essa parte, vocês podem falar: amar a Deus sobre todas as coisas. Eis o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, qual é? Amar o quê? O próximo como a ti mesmo. Está aí toda a lei e os profetas. Não é incrível isso, gente? São 3 amores que a gente precisa ter. Primeiro é quem? Em primeiro lugar está quem? Mais do que Deus? Ninguém. Então ele é o primeiro. E aí a gente precisa fazer esse movimento de olhar para cima. Quando a gente está triste, a gente fica muito olhando para baixo. Já viu como a pessoa fica cabisbaixa? Eu atendo no consultório de psicanálise muita gente com depressão. Eu convivo com muita gente que tem depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. E aí a pessoa fica olhando para baixo. Não é horrível? A tristeza, você fica cabisbaixo. E aí você tem que olhar para frente ou para cima. Então vamos todo mundo fazer esse movimento. Usa as mãos, porque o corpo fala. E aí vocês podem fazer comigo. Fica bem bonito se todo mundo fizer. Vamos fazer assim? Amar a Deus. Aí vocês levantam a mão assim. Todo mundo é capaz de levantar a mão. Tem gente que tá bom assim do ombro, do cotovelo, estica bem. Tem gente que tá meio entrevada, fica meio, né? Mas vai esticando. É alongamento. Vamos lá? Diga assim: amar a Deus sobre todas as coisas. E agora você vai tocar de leve no próximo, no ombro assim do próximo. Vai dizer assim: amar ao próximo. Quem estiver na frente, quem estiver atrás, algum próximo de você. Se aproxime de alguém, não se isole. Você não está sozinho nem sozinha. Fica assim próximo. Amar ao próximo. Agora você com você mesmo. Amar ao próximo como? Muito bem. Podemos fazer todos juntos de novo. Fica bem bonito se a gente fizer bem bonito. Vamos lá? Qual é o maior mandamento da lei de Deus? Aí todo mundo vai responder: amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o quê? Ao próximo como a si mesmo. A teoria é fácil, né não? Todo mundo memorizou. Vai sair daqui com isso na memória. Agora vem a prova, vem o teste. Não precisa ir longe não, viu? Saiu aqui na calçada, já começa a aprovação. Tem gente que já começa a cair ali, ó, na calçada. Não precisa nem ir longe.
O que é que você acha de uma pessoa que tomou banho e se jogou na lama? Me diga um negócio desse. Como é que pode? Mas tem gente que faz isso. Porque aqui, você está tomando um banho. Todo mundo aqui está fazendo uma limpeza. Eu botei perfume. Eu acho que a maioria botou. Pelo menos um desodorante, né? A gente está cheiroso. Mas, às vezes, a gente está sujo. Como? A sujeira está onde? Na mente. No perispírito. Se a gente conseguir ver a aura, tem gente que consegue. Às vezes a gente tem assim, de relance. Aí vê assim a luz ao redor desse irmão. Olha que bênção, olha quanta luz. E tem hora que você vê assim uma coisa meia fosca, né? Meio lá, meio cá, né? Acontece. Mas todos nós temos luzes. Lembre disso. Foi Jesus que falou. Vós sois luzes, vós sois o sal da terra, vós sois deuses. Então Jesus, ele colocava a gente para onde? Para cima. E isso não é orgulho nem vaidade, não. Isso não é ego inflado, não. É saber o seu valor. Eu tenho o meu valor. Você tem o seu valor? Todo mundo tem um valor. Ninguém tem o direito de menosprezar, de desprezar o valor do outro. A gente precisa valorizar a si mesmo e valorizar quem? O outro. Agora é algo terrível quando a gente fica se comparando, né? Quem é melhor do que quem? Não existe. Eu posso ser melhor em um campo e ser pior em outro. Tem gente que gosta muito de criticar, né? Reclama de tudo. Tem gente assim, gente. Vocês lembram de um personagem antigamente que fazia assim: ó céus, ó vida, ó azar. Parece que está tudo ruim, né? Reclama se está frio, reclama se está calor, reclama se está chovendo. Reclama. Então a gente tem que agradecer em vez de reclamar, gente. Vamos parar de reclamar. Agradeça estar aqui neste momento, recebendo essa ajuda do alto, essas orientações que vêm do alto. Agora você tem que abrir o campo para receber. Tem gente que fica assim, ó, cruzando direto os braços, as pernas. Mas isso é um movimento, entende? Não é só o corpo, não. Não estou dizendo que é proibido ficar de braço cruzado, não. Às vezes está com frio, está com algum motivo. Tudo bem, mas você precisa se abrir, se permitir, para receber o que é bom. Tem gente que tem dificuldade de receber, até elogio. Vem mesmo. E aí existe um problema psicológico bem interessante, chamado síndrome do impostor. Vocês já ouviram falar disso? Síndrome do impostor ou da impostora, porque é muito comum em mulher também. Então tem vezes que o homem ou a mulher se acha inferior. E aí acha que está sendo um impostor, está enganando os outros, até mesmo no trabalho, para receber aquele salário. Aí diz: meu Deus, será que eu mereço realmente ganhar esse salário? Será que eu mereço esse cargo? Será que eu mereço esse elogio? Será que eu mereço esse prêmio? Será que eu mereço aplauso? E aí? Então a gente precisa saber do nosso valor. Vocês gostam de uma moeda? Uma moeda tem valor, mas uma cédula geralmente tem mais, né? E aí tem a de 2, de 10, de 20, de 50 e de 100. Quem é que não gosta de uma cédula de 100? Um peixinho, né? É bom. Se eu pego uma cédula de 100 reais e eu amasso ela, vocês querem ela amassada? Eu quero, mesmo amassada. Não tem problema não, recebo. Uma cédula assim, se eu jogar ela no chão e o chão está sujo e eu piso nela, vocês querem ainda assim ela suja, amassada, pisada? Vocês querem 100 reais? Dessa forma, aquela nota de 100 reais? Eu quero. Se eu rasgar assim, só a pontinha assim dela, vocês querem ela rasgada? Mas está rasgada, está suja, está amassada, está pisada. Mas vale quanto? 100 reais. Perdeu o valor dela? Você vale muito mais do que 100 reais. Tem hora que a gente vai se sentir sujo. Tem hora que a gente vai se sentir rasgado. Tem hora que a gente vai se sentir pisado. Vocês já foram pisados?
Isso é uma metáfora, entendeu, gente? Não necessariamente ao pé da letra. Tem gente que até ao pé da letra, coitado ou coitada, já foi, né? No empurra, né? No galo da madrugada da vida, né? Aquela multidão. Tem gente que passa por isso no carnaval, né? Desses empurra ou por outras situações. Mas esse pisado é uma metáfora, ou seja, não é para pegar o pé da letra, é no sentido da imagem, é uma figura de linguagem, né? Isso a gramática ela explica. Então, às vezes a gente se sente assim, humilhado, desprezado, esquecido, mal amado. E isso é um pensamento terrível, quando a gente tem essa crença, que é uma crença limitante de desvalor. Então você se sente desvalorizado. Isso a psicologia explica, a psicanálise explica. Então Freud explica. Então a gente precisa estudar a mente humana para entender melhor a si mesmo e entender melhor os outros. E aí usar a inteligência emocional para poder lidar com essas situações. E acreditar que dias melhores virão. E a ter esperança de que hoje pode ser que tenha acontecido uma coisa ruim, mas amanhã pode ser um dia melhor, como já foi no passado. Então vamos resgatar essa criança que pode ter sido agredida, essa criança que pode ter sido maltratada, esquecida, abandonada. E aí você precisa fazer o quê? Acolher, abraçar, amar. Amar a si mesmo. Não adianta eu só querer amar o outro. Tem gente que vive em função do outro, né? Querendo agradar o outro, querendo chamar a atenção do outro. Não. O trabalho que a gente faz na casa espírita é um trabalho voluntário. Eu estou aqui como palestrante. Eu faço esse trabalho desde os meus 15 anos de idade. Hoje eu estou perto de fazer 40 anos de vida nessa encarnação. É muito tempo dando palestra e a gente vai aperfeiçoando. A cada palestra, a cada ano, a gente vai estudando, vai vendo formas de abordar diversos assuntos. Tem assuntos que precisam ser tratados com mais detalhes. A questão da depressão, por exemplo. E aí a gente pode apresentar um seminário. Esse domingo agora, o próximo, eu vou apresentar um seminário lá em Candeias, falando sobre isso. Vejam no Instagram, quem quiser e puder depois mais informações. Está sendo bem organizado. Vai participar uma outra palestrante muito boa chamada Alexandra Torres, junto comigo. E a gente vai estar dividindo esse espaço para divulgar o bem, para falar sobre algo muito importante, que é o mal do século, junto com a ansiedade. Os transtornos mentais são algo muito comum, que precisam ser observados, estudados e tratados com eficiência, com eficácia, com sabedoria, com responsabilidade. Então esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, de palestra, é um trabalho voluntário, como a maioria dos que estão aqui hoje, trabalhando no SELEC, estão fazendo esse trabalho de maneira voluntária. E aí você vê pessoas criticando de maneira destrutiva, né? Pisando nessa metáfora que eu estou falando, jogando pedra. Mas aí eu lembro, qual é a árvore que leva mais pedrada? Qual é? É a que está cheia de quê? De frutos. Vocês já viram uma mangueira cheia de manga? É bonita, né? Não, eu gosto de manga. Aí joga a pedra para derrubar a manga, ou catuca com um pedaço de pau, né? Então dá uma paulada ali no fruto para derrubar e a gente comer. E é saboroso, e é bom, a comida saudável, como tantas outras que a natureza nos oferta. Então nós somos como árvores também, nessa comparação, nessa metáfora. E aí você vê pessoas que estão produzindo, dando frutos, são pessoas que estão mais visíveis a receber o quê? Críticas ou elogios. E aí você vai ter fãs, vai ter pessoas que vão lhe amar, e vai ter pessoas que vão lhe odiar. E aí na internet usa um termo em inglês, né, que é o hater. Então a pessoa está ali cultivando aquele ódio, destilando aquele ódio, digitando ali no celular ou no computador, no notebook, né, e ali alimentando aquela polêmica e cultivando esse ódio. Vale a pena, gente? Tanta mágoa,
tanto ressentimento. Então a gente precisa trabalhar o perdão das ofensas. Quando a gente fala de caridade, a gente está falando também de quê? De perdão. O Livro dos Espíritos. Quem aqui já tem esse livro? Levanta a mão para ter uma ideia. Quem já tem, não precisa ter lido todo não. Só ter o livro é o primeiro passo. Muito bem. O Livro dos Espíritos. A primeira edição foi publicada quando? Vocês lembram? 18 de abril de 1857. Faz um bom tempo. Mas se você for comparar com outros livros, ainda é algo recente. E lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma pergunta sobre a caridade. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme ensinava Jesus? E aí, qual é a resposta? Vocês lembram? Nosso amigo já falou aqui várias vezes. BIP. Vocês lembram do BIP? B de bola, I de indulgência, P de perdão. O B de bola, na verdade, é B de benevolência. Benevolência para com todos. I de indulgência contra os defeitos alheios. E P de quê? Perdão das ofensas. Todos nós podemos ser ofendidos. Sofrer ofensas. E aí você vê ofensas que são homofóbicas, ofensas que são racistas, ofensas que vêm da misoginia, ofensa que vem do etarismo, né, que é a questão da idade, ofensa que vem por ser de um lugar diferente do estrangeiro, e aí você vê pessoas que sofrem esse tipo de perseguição. Você vê um nordestino que vai para uma cidade do sul, pode sofrer. Olha que coisa horrível que a gente vê na sociedade, tanta violência, e a gente precisa pregar a paz. E aí a gente lembra da música do Nando Cordel. Vocês lembram? Paz pela paz. O que é que diz nessa música, que é uma verdadeira oração, logo no início? A paz do mundo começa em quem? Em mim, em nós. Nós podemos ser agentes de transformação, de construção de um mundo melhor, onde haja mais paz. Então, todas as religiões, existe uma fé em comum e existem dogmas que são particulares. E aí a pessoa começa a ser exclusivista, absoluto, e aí começa a ver as divisões. Então, as religiões começam a cada um achar que é dona da verdade, cada um achar que sabe o que é melhor, e aí você vê confusões, brigas, discussões, polêmicas. E a gente não está aqui para discutir sexo dos anjos. A gente está aqui para incluir. Aí você vê o movimento do ecumenismo, que é tão importante, que a gente precisa ter, valorizar. E se dar as mãos, porque ninguém solta a mão de ninguém. A gente precisa se unir e entender esse movimento coletivo, que a gente vive numa sociedade. Então eu não posso pensar só em mim, só nos meus direitos individuais. Eu tenho que pensar de uma forma coletiva, porque eu faço parte de um coletivo. Eu estou conectado a você, você está conectado em mim. Nós fazemos parte de uma grande rede. Então, precisamos entender a grande lei de igualdade. Está lá no Livro dos Espíritos. São 10 leis morais. A gente precisa estudar o Livro dos Espíritos. E aí você vai ver a lei de adoração, a lei de trabalho, e uma das leis qual é? Lei de igualdade. Que foi um dos lemas da Revolução Francesa. Vocês lembram? Igualdade, fraternidade e o quê? Liberdade. Será que nós somos hoje livres? Será que nós somos vistos de maneira igual perante a lei? Uma coisa é o papel, outra coisa é a prática. Então a gente tem muito que melhorar ainda. A gente precisa se esforçar. E aí Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Vocês estão bebendo água? Vamos beber água, que rim está caro, viu?
se cuidem. Cuidem da matéria, cuidem do corpo. A gente está aqui para cuidar do espírito, mas não podemos abandonar o corpo. Eu digo sempre, vamos cuidar da mente, do corpo e do espírito. Todos são importantes. Então não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda profissional quando precisa. Vá lá, faça a sua terapia e cuide da saúde mental. Não tenha medo de fazer seu tratamento espiritual e cuidar do espírito. E não tenha medo nem preguiça de cuidar do corpo, fazendo exercício físico, fazendo a dieta. Então isso é cuidar do corpo, tá? Então voltando para a mensagem, vamos lá continuar a leitura. Tendo-se esta máxima por regra, todos os homens são irmãos. E seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Lembra o que foi que eu fiz na oração inicial? Quem chegou cedo aqui acompanhou a prece inicial. Eu disse, vamos pedir não só por a gente, mas pelos outros. Por aqueles que não estão aqui, pelos que estão doentes e tantos outros que precisam de nossas orações. Então a gente precisa se unir e não se separar. Com esse dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e perseguem-se mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julgam reciprocamente condenados sem remissão. Olha que crença horrível e absurda de achar que eu não vou mais orar por aquela pessoa. Todos nós somos dignos de oração e precisamos de oração. E eu posso orar por você e você pode orar por mim, independente de que religião a gente tem, qual é a crença, qual é o dogma. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, a pessoa que acredita que só naquela religião é que vai estar salva, ela está indo de encontro ao que pregou Jesus, porque Jesus não fundou nenhuma religião. Qual foi a religião de Jesus? O amor. E a caridade é o quê? O amor em ação, o amor em movimento. O caridade e amor estão assim, ó, são irmãos gêmeos, estão conectados, totalmente ligados. Como é que está o seu amor? Como você está desenvolvendo esse amor? Amar também se aprende. Então a gente está aqui para quê? Qual é o objetivo da reencarnação? Para aprender a amar. Sem distinção, sem condições. É o amor incondicional. Eu não vou amar você esperando algo em troca. Tem gente que diz assim, Glauco, é uma mão lavando a outra. Como é que pode isso? Toma lá da cá. Será que essa é uma maneira adequada de amar? É um amor muito infantil, vocês não acham não? Então existe o amor infantil, existe o amor juvenil e existe o amor maduro e adulto. Então a gente precisa amar sem apego. E tem gente que ama, mas de uma maneira possessiva. Será que isso é amor? Uma pessoa que chega ao ponto de matar por amor, existe isso. E a gente vê tanta violência acontecendo no Brasil e fora do Brasil, no mundo. E a gente precisa fazer esse movimento para melhorar e acabar com essa intolerância. Vamos continuar agora o último parágrafo, o item 9. Fora da verdade não há salvação. Seria equivalente a fora da igreja não há salvação. E também exclusivista. Porque não existe uma única seita que não pretende ter o privilégio da verdade. Qual homem que pode jactar-se de possuí-la integralmente, quando a área do conhecimento aumenta sem cessar? E cada dia que passa, as ideias são retificadas. Cada dia, as ideias são mudadas. O mundo está mudando o tempo todo. Cada dia uma novidade, cada semana, cada mês, cada ano. Vocês viram algum dia
as reportagens que teve no domingo, ontem, né? Foi um dos dias das retrospectivas do Fantástico, 50 anos de Fantástico. E aí você vê notícias, tema novo sendo debatido na sociedade. E o Fantástico é um exemplo de reportagem, mas não é só a Globo ou o Fantástico, isso acontece nas outras emissoras também. No jornalismo, é preciso que haja essa mudança ao longo do tempo, não só no jornalismo, mas na comédia, por exemplo. Então existem piadas que na época de antigamente era motivo de riso, mas hoje a gente vê que aquilo era pura homofobia, transfobia, gordofobia, racismo. E isso não é mais tolerável nos dias de hoje. Ah, Glauco, mas antigamente passou. Você não vai voltar no tempo. Quem é que tem a máquina de voltar no tempo? Não existe. Você tem que viver conforme a época. Em que ano nós estamos, gente? Qual é o ano? 2023. Então você tem que ser uma pessoa atual. Usar a tecnologia e não ser usada por ela. Saber ter essa inteligência de acompanhar o progresso. Existe uma lei. É uma das 10 leis que está lá estudada no Livro dos Espíritos. Qual é o nome dessa lei, Glauco? Lei do progresso. É a lei de evolução. Então, hoje eu estou melhor do que ontem. E amanhã eu estarei como? Melhor do que hoje. O que é isso? É a lei de progresso. É a lei de evolução. Vocês conseguem entender isso? É simples, não é difícil. Aos poucos a gente vai absorvendo isso. Então, vamos continuar a mensagem? A verdade absoluta só é acessível aos espíritos de mais elevada categoria. E a humanidade terrena não pode pretendê-la. Pois quando não lhe é dado saber tudo, e ela só pode aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento. Qual é o seu adiantamento? Ou seja, qual é o seu grau evolutivo? Cada um de nós aqui temos uma evolução diferente. Quanto mais evoluído, mais próximo da verdade a gente vai estar. E o que foi que Jesus falou sobre a verdade? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará de quê? A que nós estamos presos? Muitas vezes a mentiras. Então a verdade vai tirar você dessa ilusão. Tem muita gente iludida. E nem todo mundo quer saber a verdade. Muita gente prefere ficar naquela bolha da fake news, que é a mentira. Sempre houve o boato, a fofoca, o disse-me-disse, o eu acho. E aí você vê gente que quer ser especialista em tudo, quer saber de tudo. A pessoa sabe de nutrição, sabe qual é o melhor alimento, qual não é, sabe de exercício físico, mas nunca fez uma faculdade, mas quer saber de tudo, dá opinião de tudo. Então a gente precisa ter humildade. Vocês lembram de Sócrates? O que foi que Sócrates disse? Só sei que nada sei. Ter essa capacidade de perceber a sua pequenez é algo muito profundo. Você perceber que está além dessa armadura, dessa máscara que muitas vezes nós usamos para nos proteger. Mas chega uma hora que a gente precisa se desnudar, se revelar. E aí vem o quê? A verdade nua e crua, não é? Por que a verdade é nua e crua? A gente precisa perceber o que é verdade e o que é mentira. Chega um momento que a gente vai despertar. Chega um momento que a gente vai perceber aquilo que não compete mais a gente. Tem coisas que a gente não vai conseguir mais. E a gente vai sair desse lugar
que nos aprisiona. E aí quebra algemas. E aí vem o despertar da consciência, o despertar do espírito. Cada um tem um momento em que o chamado vem, o encontro com a verdade. Vocês lembram de Paulo de Tarso? Está na Bíblia. Ele era Saulo, ele estava a caminho de Damasco, e ele queria matar um cristão, mas ele não matou. E Deus, através de Jesus, revelou a ele nesse caminho. Fez uma pergunta muito profunda: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí caiu daquele animal, né, que se assemelha a um cavalo. Não era um cavalo, era uma espécie de burro, né, jumento. E ele cai. Mas aí você vê a expressão, né, usando a metáfora. Ele caiu dessa vaidade, ele caiu do cavalo, ele caiu desse pedestal que ele criou, em que ele se achava um rei. Então Saulo era muito vaidoso, orgulhoso, prepotente, mas foi preciso que houvesse esse chamado: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele percebe a voz de Jesus e cega os olhos. Temporariamente Saulo fica cego, mas despertou o terceiro olho. Vocês lembram do chakra que fica aqui, ó? E aí despertou a visão do espírito, né? E o frontal, e aí ele conseguiu perceber melhor a vidência, e aí ele se entregou. E aí ele faz uma pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? É isso que a gente precisa perguntar a Deus. Porque todos nós aqui temos um propósito. Hoje eu atendi uma paciente e fiz essa pergunta: qual é o seu propósito? A gente precisa perguntar isso às vezes ao outro e a si mesmo. Sempre que possível eu faço isso com meus pacientes. Você precisa ter um propósito de vida para poder ter uma vida rica e saudável. Tem um documentário, né, na Netflix, que é novo, que mostra pessoas que vivem mais de 100 anos com saúde. E uma das coisas que levam aquelas pessoas a ter essa vida saudável, além da boa alimentação, além da prática de exercício físico, é ter um propósito e viver em sociedade. A gente não pode ficar isolado, a gente precisa sair do quarto. Você vê essa geração vivendo trancada dentro do quarto, numa vida de internet, de jogos, e ali está presa. O vício é uma prisão, e aí a verdade vem tirar desse lugar de ilusão, e você começa a enxergar como Saulo, que se transformou em Paulo, e de perseguidor de cristão se tornou um verdadeiro cristão, ao ponto de no final da vida ele escrever em uma de suas cartas: hoje já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Olha que profundidade de reforma íntima, de transformação que a gente vê no livro Paulo e Estevão. Vocês já leram esse livro, o Romance de Emmanuel? Quem já leu? Paulo e Estevão. É maravilhoso. O nome do livro é Paulo e Estevão. São duas pessoas muito importantes. Vocês lembram quem foi Estevão? Estevão é considerado o primeiro mártir da Igreja Católica, porque ele foi morto apedrejado, e ele era um palestrante, ele pregava, e a pregação dele era empolgante, com entusiasmo. E é isso que eu, Glauco Guedes, vim aqui fazer, e vou, sempre que convidado, fazer esse trabalho voluntário, porque foi o que Jesus disse: ide e pregai a todas as criaturas. Eu não sou perfeito, ninguém aqui é, mas a gente está se esforçando para ser uma pessoa melhor e encontrar essa verdade que liberta. Terminando a mensagem, vamos ver. Eu vou ler de novo esse trecho que é importante. A verdade absoluta só é acessível aos espíritos de mais elevada categoria, e a humanidade terrena não pode pretendê-la,
pois que não lhe é dado saber tudo. Quem é que sabe tudo? Quem sabe tudo é o que mais sabe nada, viu? Existem espíritos que são pseudo-sábios. É terrível, gente, assim, né? E ela só pode aspirar a uma verdade relativa. Nós não podemos acessar a verdade absoluta. V com V maiúsculo. Não tem como. Porque essa verdade pertence a quem? A Jesus, aos espíritos de luz. Por isso que Jesus disse: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. A gente não é verdade. Mas Cristo é verdade. Nós temos uma verdade relativa, não a verdade absoluta, proporcional ao nosso adiantamento. E aí continua: se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. Então, se fosse fora da verdade não há salvação, poucos iriam se salvar, porque poucos é que têm acesso ao conhecimento, à sabedoria e à verdade. Agora, quando você coloca fora da caridade não há salvação, você está dizendo que qualquer pessoa pode se salvar, seja rico, pobre, seja ignorante, analfabeto, semi-analfabeto, ou seja, alguém com mestrado, doutorado, pós-doutorado, não importa. Onde está escrita a lei de Deus? Onde é? Na consciência. Então a gente precisa ouvir a voz da consciência. E aí termina dizendo: o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitido que a salvação independe da forma de crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não estabelece fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em vez de unir e que perpetuaria a animosidade. Então a gente precisa combater essa animosidade, porque todos nós somos animais, né, gente? A diferença dos outros animais é que a gente faz o quê? Raciocina, a gente pensa. Vocês lembram de René Descartes? Penso, logo existe. Então nós temos um raciocínio lógico, nós temos emoções, nós somos diferentes dos outros animais. Agora a gente precisa saber usar esse poder, porque a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então é essa a mensagem que eu deixo. Vamos fazer a prece final e agradecer a Deus por mais esse momento, não é isso? Vamos ficar numa postura agradável. Quem puder, coloca os dois pés no chão, descruza os braços. Não é um ritual, é só uma maneira de relaxar, de contato com a terra, com a natureza, recebendo esses fluidos benéficos do alto. Inspira profundamente, sopra devagar. E agora é um momento de meditação, de relaxamento. Repitam comigo esses 4 verbos muito importantes: entrego, aceito, confio e agradeço. Respira fundo e repete mais uma vez: entrego, aceito, confio e agradeço. 3 vezes, agora a terceira: entrego, aceito, confio e agradeço. Respira fundo, bem tranquilo, bem relaxado e relaxada, em paz. Vocês vão imaginar uma natureza bem bonita e você em contato com a terra, com o ar, com o fogo, todos os elementos, a água. E aí você percebe que faz parte dessa natureza. Imagina um espelho bem grande e você vai dizer, olhando no fundo dos seus olhos, olhando para a sua forma mais bonita, mais bela, você está nessa imagem, nesse espelho da melhor forma, com a melhor roupa, ou até sem roupa, mais jovem, mais velho, criança, adolescente, de qualquer forma, de várias formas. E você olha no fundo dos seus olhos e você vai dizer para você mesmo nesse momento, repita
Repita comigo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Inspira e sopra e você repete, olhando no fundo dos seus olhos. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Inspira e sopra a terceira e última vez. Repete do fundo do seu coração. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Inspira profundamente, sopra. E vamos encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Todos juntos, baixinho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque a ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que a paz de Cristo continue nos envolver, hoje, agora e sempre. Gratidão.